Fala aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero trocar aquela ideia com vocês a respeito do filme Mestres do Universo, um filme que chegou cercado de expectativa, polêmicas e também muita discussão antes mesmo de estrear, que é basicamente um padrão moderno, né? Após décadas em desenvolvimento, essa nova releitura do He-Man finalmente chegou aos cinemas em junho de 2026. A produção é da Amazon MGM Studios com direção de Travis Knight e o roteiro é assinado por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee e Dave Callahan. No elenco principal a gente tem Nicholas Galitzine como o Príncipe Adam ou He-Man e o Jared Leto como Esqueleto. Temos também Camila Mendes como Tila e a Idris Elba como Mentor. A pergunta que fica é, depois de tudo isso, valeu a pena? E já adiantando para vocês que sim, valeu. Mas vamos por partes. Vamos falar um pouquinho da história, né? O filme traz algumas mudanças interessantes em relação ao material original e talvez a principal delas seja justamente a origem do Adam. Aqui a gente começa com um conflito em Eternia, onde o esqueleto basicamente toma o controle do lugar numa invasão. E para proteger tanto o Adam quanto a Espada do Poder, ele acaba sendo enviado para a Terra. Então o filme segue esse caminho do peixe fora da água, mostrando o Adam crescendo no nosso mundo. Só que com um detalhe importante, ele lembra de tudo. Ele carrega as memórias de Eternia, de quem ele realmente é, e isso cria um conflito interno interessante porque ele sabe que não pertence ao nosso mundo, ou seja, nesse lugar. Na minha visão é uma sacada muito legal, porque ao invés de você jogar o herói pronto, o filme constrói essa jornada de identidade e de pertencimento. E ao mesmo tempo existe um contraste bem curioso. Esse cara que é um príncipe, um herói em potencial, vive uma vida comum na Terra trabalhando no departamento de RH. Isso pode funcionar ou não, depende do ponto de vista, mas é uma escolha que direciona toda a narrativa. Um ponto que gerou bastante discussão é a questão das críticas culturais, né, dessa guerra que nós estamos vivendo aí já faz anos. Porque hoje em dia qualquer obra já chega cercada por debates sobre representatividade e cultura moderna. O que eu senti nesse filme é que ele não ignora, mas também não trata como uma coisa intocável. E ele vai até além, ele brinca com isso. O Adam, principalmente aqui na face da Terra, ele interage com personagens desse mundo moderno. E existe uma troca de ironias ali. Ele é zoado, mas ele também zoa de volta. E muitas vezes as melhores tiradas vêm justamente dele. E cria um equilíbrio bem interessante. O filme não vira um discurso pesado, mas também não foge completamente do assunto. Inclusive, um dos diálogos que eu mais gostei do filme é quando o He-Man conversa com um mentor em Eternia, e eles deixam muito bem claro ali o seguinte, quando existe uma guerra, quem vai lutar essa guerra não são os poetas, são os homens fortes, são os soldados, são os homens musculosos. Então assim, pra mim é nitidamente um tapa na cara dessa cultura woke. E eu achei esse diálogo muito bom, reforçando isso. Achei que faltou a ideia, na verdade ideia não, perdão. Eu achei que faltou a atenção das pessoas e também não só pela falta de capacidade, mas também pela vontade de assistir ali, prestar atenção na obra, porque hoje em dia, infelizmente, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, todo mundo já sabe de tudo, mas ela nem sequer assiste a obra. Então, fica repetindo aí as coisas que o seu youtuberzinho de estimação fala, como um papagaio, né? Eu acho meio triste isso, lamentável para ser sincero. Falando do núcleo de apoio, do elenco de uma forma geral, o filme acerta muito. Começando pelo mentor interpretado pelo Idris Elba, que teve toda aquela polêmica por conta da troca étnica. E assim, sendo bem sincero com vocês, eu entendo a crítica, né? Quanto mais próximo do original, sempre vai ser melhor. Mas ao mesmo tempo, quando você coloca um ator desse nível e o cara entrega uma atuação forte, é difícil de reclamar, porque sendo sincero, ele foi excelente. A única coisa que me incomodou com relação ao mentor em específico foi o estado em que ele aparece em determinado momento mais fragilizado. Faz sentido na história, mas eu preferiria ver ele mais imponente ali desde o começo. A Tila também foi um grande acerto, ela é uma guerreira forte, presente, e ao contrário do que muita gente falou por aí, em nenhum momento ela diminui o Adam. Existe amizade, existe respeito, e isso é construído desde a infância. Agora o grande destaque do filme de longe é o esqueleto interpretado pelo Jared Leto. Meu, simplesmente sensacional. É aquele vilão raiz que gosta de ser vilão, ele não tenta se justificar, não tem discurso moral, ele quer poder, ele quer dominar e pronto. E funciona muito. As falas, a presença, o jeito debochado, pra mim é facilmente o melhor personagem do filme. E a Maligna também merece o devido destaque. A atriz Alison Brie deu uma presença muito bacana para a personagem. Ela tem aquela ambiguidade muito interessante. Você sente que ela tá ali, mas nunca sabe até onde vai a lealdade dela. Indo para a parte técnica do filme, eu achei sensacional. Os efeitos são incríveis, principalmente em Eternia. Parece que o filme ganhou uma vida, sabe? As cores ficam mais vibrantes, o mundo mais rico, mais bonito. Existe um contraste muito bem feito até com a própria Terra.
A fotografia também é muito bonita, tem várias cenas ali que facilmente viram papel de parede. E o figurino, então, é excepcional. O filme ele não tem vergonha do material original, muito pelo contrário. Ele abraça a estética clássica do desenho e traz isso para o cinema com respeito. E isso é de longe um dos maiores acertos. Falando um pouquinho dos pontos negativos, eles existem, mas são mais ligados a decisões de roteiro. Nada que vai estragar o filme. Mas são aquelas coisas que eu particularmente olhei e pensei que, isso aqui poderia ter sido melhor. Um dos principais pontos é o excesso de piadas. O filme praticamente não para. Todo momento tem uma tirada, uma quebra de clima, e isso em alguns momentos tira um pouco do peso da história. Se tivesse uma dosagem melhor, acho que o impacto seria maior e até melhor também. Outro ponto é a construção do Adam como He-Man. Aqui não existe uma separação tão clara e evidente entre as duas personas. Ele continua sendo Adam, só que com poderes. E isso pode causar estranhamento para quem conhece o desenho. Eu, particularmente, preferiria uma distinção maior, mas isso não significa que o personagem não funciona, muito pelo contrário. Quando o He-Man aparece, ele resolve. Ele impõe respeito, ele entra para ganhar, como um herói de verdade. Então, essa ideia também que teve de que o personagem foi desrespeitado, sinceramente não faz muito sentido. O que existe são escolhas diferentes. E no fim das contas, esses pontos negativos ficam muito mais no campo do eu faria diferente, do que em problemas que realmente comprometem o filme. Então, fechando, meus amigos, Mestres do Universo, apesar das polêmicas, entrega uma experiência muito divertida. Ele tem identidade, respeita o material original e acerta muito no visual e nos personagens. E mesmo com alguns excessos e decisões discutíveis, funciona. A minha nota para o filme de 0 a 5 é 4. É um ótimo filme, tem coisas que podem melhorar? Tem. É um filme perfeito? Não, mas que obra é perfeita hoje? Mas, honestamente falando, eu acho que é um universo que merece continuar. O próximo filme eu com toda certeza assistiria no cinema. Eu espero aí que a Amazon continue a investir nesse universo e que nós tenhamos aí uma trilogia, mais um filme, enfim. Eu acho que merece bastante. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você curte He-Man, deixa aí um comentário. Se você não gosta, deixa também. E lembre-se que tudo que foi abordado nesse vídeo nada mais é do que a minha opinião, beleza? E por hoje, meus amigos, é só isso que esse humilde canal tem a oferecer para vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus.